Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui, para o nosso quinto vídeo de leitura da Lei Orgânica de Iguaba Grande. Antes de a gente começar esse vídeo, queria deixar um recadinho aqui com vocês, na verdade uma novidade. Eu resolvi preparar um material especial aí para vocês, para auxiliar ainda mais nos seus estudos. Ao final das 10 aulas de leitura da lei, eu vou estar disponibilizando para vocês um PDF com 80 questões. Isso mesmo, 80 questões sobre os principais artigos da lei orgânica. A gente sabe que a nível de concurso público é muito importante a gente estudar fazendo questões, para a gente já ficar ali afiado em como a prova de concurso cobra. Então eu vou estar disponibilizando aí para vocês, um PDF com essas 80 questões. Se você já se interessou por esse material, já percebeu que essa vai ser mais uma ferramenta que vai ser um diferencial aí para sua aprovação, é só entrar em contato comigo através do Gmail, que vai estar aí na descrição desse vídeo, para que eu possa dar mais detalhes para vocês, tá bom? Então vamos lá ao nosso estudo de hoje. Essa é a parte 5, como eu havia falado, vai do artigo 124 até o 157. Capítulo 8, dos serviços públicos essenciais. Artigo 124. Compete ao município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão de uso os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, como dispõe o inciso 5 do artigo 30 da Constituição da República. Parágrafo 1º. Cabe ao município, portanto, legislar sobre os demais modos de transporte de sua competência, estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. O transporte coletivo de passageiros é um serviço essencial, sendo atribuição do poder público municipal o seu planejamento e a sua operação direta ou mediante regime de concessão ou permissão. Parágrafo 3º. O planejamento das condições de operação dos serviços de transporte de passageiros com itinerários municipais são atribuições do município na forma da lei. Parágrafo 4º. Serão fixadas em lei as tarifas dos serviços públicos de transporte, cuja planilha de cálculo terá devida publicação pelo poder público. Parágrafo 5º. Os veículos de transporte coletivo fabricados para esse fim específico devem respeitar o livre acesso e circulação dos idosos e dos portadores de deficiência. Parágrafo 6º. Os veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado aos idosos e portadores de deficiência, serão adaptados na forma regulada por lei. Parágrafo 7º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros que se instalarem para a prestação de serviços no município terão que recolher ISS para os cofres da municipalidade. Gente, eu esqueci de falar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, já dê um like nesse vídeo. E esse é o 5º vídeo, então se você ainda não assistiu os outros 4 que nós já lançamos, se você também ainda não nos segue nas redes sociais, fiquem atentos aí à descrição do vídeo, tá? Que vai estar tudo aí descrito para vocês, tá? Sigam-nos no Instagram, no Facebook, assistam os vídeos anteriores e nós também já temos aí no canal vídeo de comentário da lei, dos principais artigos. Então vamos lá continuar. Artigo 125. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade nos transportes coletivos municipais. Parágrafo 1º. Aos vigilantes uniformizados e sindicalizados será, na forma da lei, concedida gratuidade nos transportes coletivos municipais. Parágrafo 2º. Aos estudantes do 1º e 2º graus uniformizados é garantida a gratuidade nos transportes coletivos municipais, através do simples acesso aos veículos transportadores. Parágrafo 3º. Aos menores de 6 anos de idade é garantida gratuidade nos transportes coletivos municipais. Então, observem aí, que são 3 classes de, três classes de pessoas, que têm aí a gratuidade no transporte coletivo municipal. Artigo 126. O Poder Executivo Municipal criará a Secretaria Municipal de Transporte ou órgão equivalente, com a finalidade de controlar, planejar, conceder, permitir, autorizar e regulamentar a prestação dos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros. Artigo 127. O transporte coletivo municipal de passageiros por ônibus, vans e lotadas será operado por entidades integrantes da administração pública municipal direta
ou indireta, ou por empresas privadas, mediante concessão ou permissão. Parágrafo único. O Poder Executivo providenciará logo após a promulgação dessa lei orgânica a convocação de licitação para a adjudicação de linhas de ônibus municipais, objetivando a melhoria dos serviços e estimulando a concorrência. Artigo 128. Para melhor controlar e fiscalizar a qualidade dos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros por ônibus, o Poder Executivo deverá construir o terminal doméstico de passageiros. Artigo 129. A lei regulará também a exploração do transporte de passageiros por fretamento e serviço especial de fretamento, bem como lotadas, além do transporte escolar e dos serviços de táxi. Artigo 130. Dentro de 6 meses da data de promulgação da presente lei orgânica, o Poder Executivo enviará à Câmara Municipal o projeto do Regulamento Geral dos Transportes Coletivos e de Passageiros, que disporá sobre a ordenação dos transportes municipais. Artigo 131. A lei criará, no âmbito do Poder Executivo, a Comissão Municipal de Água e Energia Elétrica, com a finalidade de propor soluções para aperfeiçoamento desses outros serviços públicos de interesse local. Título 5. Da tributação municipal, da receita e da despesa e do orçamento. Capítulo 1. Dos tributos municipais. Artigo 132. São tributos municipais os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, instituídas por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição da República e nas normas gerais de direito tributário. Artigo 133. Compete ao município instituir impostos sobre: inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos de aquisição. Inciso 3. Serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 156, inciso 3, da Constituição da República e excluídas de sua incidência as exportações de serviços para o exterior. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Parágrafo 3º. A lei que instituir tributo municipal observará no que couber as limitações do poder de tributar, estabelecidas nos artigos 150 e 152 da Constituição da República. Artigo 134. As taxas serão instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados a contribuinte ou postos à disposição pelo município. Artigo 135. A contribuição de melhoria poderá ser instituída e cobrada em decorrência de obras públicas, nos termos e limites definidos na lei complementar, a que se refere o artigo 146 da Constituição da República. Artigo 136. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração municipal, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo único. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 137. O município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes no sistema de previdência e assistência social, que criar e administrar. Capítulo 2. Da receita e da despesa. Artigo 138. A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da partição em impostos da União e do Estado.
dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos. Artigo 139. Pertencem ao município. Inciso 1. O produto de arrecadação do Imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título pelo município, suas autarquias e fundações por ele mantidas. Inciso 2º. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no município. Inciso 3º. 70% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários incidentes sobre o ouro, observado o disposto no artigo 153, parágrafo 5º da Constituição da República. Inciso 4. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores, licenciados no território municipal. Inciso 5. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestaduais e intermunicipais de comunicação. Artigo 140. A fixação dos preços públicos devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais será feita pelo prefeito mediante edição de decreto. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os seus custos, sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes. Artigo 141. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação. Parágrafo 1º. Considera-se notificação a entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da lei complementar prevista no artigo 146 da Constituição da República. Parágrafo 2º. Do lançamento do tributo, cabe recurso ao prefeito, assegurado para sua interposição o prazo de 15 dias, contados da notificação. Artigo 143. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição da República e às normas de direito financeiro. Artigo 143. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara Municipal, salvo a que correr por conta de crédito extraordinário. Artigo 144. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo. Artigo 145. As disponibilidades de caixa do município, de suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei. Capítulo 3. Do Orçamento. Artigo 146. A elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual obedecerão às regras estabelecidas na Constituição da República, na Constituição do Estado e nas normas de direito financeiro orçamentário. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 147. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual e ao Orçamento Anual, bem como os créditos adicionais, serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, a qual caberá: Inciso 1. Examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal. Inciso 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas na comissão que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o plano plurianual. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a linha A. Dotação para pessoal e seus encargos. A linha B. Serviço da dívida ou. Inciso 3º. Sejam relacionadas: a linha A. Com a correção de erros ou omissões, ou a linha B. Com os dispositivos do texto dos projetos de lei.
Parágrafo 3º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 148. A lei orçamentária compreenderá: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º, o orçamento de investimento das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como fundos instituídos pelo poder público. Artigo 149. O prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, a proposta de orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento de disposto no caput deste artigo implicará a elaboração pela Câmara, independentemente do envio da proposta, da competente lei de meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Artigo 150. A Câmara, não enviando no prazo consignado na Lei Complementar Federal o projeto de lei orçamentária à sanção, será promulgada como lei pelo prefeito, o projeto originário do Executivo. Artigo 151. Rejeitado pela Câmara, o projeto de lei orçamentária anual prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se a atualização dos valores. Artigo 152. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariem o disposto neste capítulo, as regras do processo legislativo. Artigo 153. O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente na receita todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se discriminadamente na despesa as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. Artigo 154. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita, nem a fixação da despesa anteriormente autorizada. Parágrafo único. Não se inclui na proibição deste artigo. Inciso 1. Autorização para abertura de créditos suplementares. Inciso 2. A contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Artigo 155. São vedados. Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto de arrecadação de impostos, a que se referem os artigos 158 e 159 da Constituição da República, como determinado no artigo 139 desta Lei Orgânica, a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelecido pelo artigo 212 da Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita, previstas no artigo 154, inciso 2º desta Lei Orgânica, bem assim no que couber o disposto no parágrafo 4º do artigo 67 da Constituição da República Federativa do Brasil. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social, para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive os mencionados no artigo 148, inciso 3º desta Lei Orgânica. Inciso 9.
a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que foram autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Artigo 156. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados à Câmara Municipal, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Artigo 157. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Gostaria de dar os parabéns para você que chegou até aqui conosco, que não desanimou, que está persistindo. Esse, com certeza, será o seu diferencial para a sua aprovação. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero vocês no próximo vídeo. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. E é isso, pessoal. Vamos continuar estudando para passar.